Saudações a todos! Dando continuidade ao nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje será sobre traços característicos do direito romano. Então, nós já vimos uma breve introdução, algumas questões sobre as influências sobre o direito romano e agora os traços característicos para a gente poder ter exatamente essa visão um pouco mais ampla desse grande fenômeno que é o direito romano. Já destaquei isso em outros momentos, mas vale a pena mais uma vez reenfatizar como ou quão extensa é a história do direito romano. Que não é só pensar no direito romano enquanto uma ordem do passado, mas enquanto uma inspiração para o Ocidente de forma constante. Falei com vocês das influências que o direito romano teve, seja na tradição europeia continental, seja na tradição de common law. A gente vai mencionar isso em outros momentos também, principalmente na divisão dos ramos do direito romano. E aqui agora a gente vai ver um pouco dos traços do direito romano e como esses traços característicos nos aproximam de certas questões que ainda permanecem no direito moderno. Então, o direito moderno ainda tem uma reminiscência do direito romano. Não só apenas pelas suas categorias, mas na própria estruturação do direito. Há uma série que talvez vocês tenham interesse de ver, porque ela retrata, assim, obviamente não é o tema da série, e nenhuma série acaba trabalhando o direito romano, isso é um assunto secundário nas questões históricas quando são produzidas essas séries de entretenimento. São 3 séries que vocês poderiam visualizar questões, por exemplo, sobre o direito romano. Lembro-me assim da própria série Roma, da HBO, que é bem interessante para poder ver algumas questões como a figura de Cícero, que é um personagem assim emblemático da primeira temporada. Spartacus, a segunda temporada, tem uma parte muito interessante sobre o pater familias, um episódio que trabalha exatamente como era o modo de articulação da casa, né, do domus. E é interessante porque há uma relação até domus e dominus, o senhor e a casa, há uma relação, a gente vai ver um pouco disso também na aula de hoje sobre a questão da estruturação da família em Roma, como está relacionado a um traço do direito romano civil. E ainda uma outra série chama Bárbaros, que é uma série até muito peculiar pelo fato de ter sido gravada em alemão e em latim, mas tem um episódio, no primeiro episódio, há o primeiro e o segundo episódio tem 2 chamadas da questão do direito romano, como só Roma tem o direito, e como que os bárbaros têm costumes, não têm o direito propriamente dito. E isso é muito, muito peculiar, porque Roma se via quase como a grande tradição que tinha direito, o direito romano, o ius romanum, como aquilo que distinguia dos outros povos bárbaros, em especial. Em relação aos gregos, isso fica um pouco mais complexo, porque os romanos sabem das influências gregas, ou pelo menos das semelhanças entre as suas instituições. Por isso que a relação entre Grécia e Roma, nesse aspecto institucional, ela é sempre muito delicada. Existe, por exemplo, no período clássico, ali, principalmente no século I antes da Era Comum, sempre posições de uma certa tendência ao pensamento grego e um certo afastamento do pensamento grego. Isso, por exemplo, a gente pode ver as figuras, por exemplo, de Cícero, ou a figura, por exemplo, do próprio Cratos, que era um dos Cato, que era um dos opositores, por exemplo, a Júlio César inicialmente, mas depois a Augustus, e que se sacrificou após a derrota perante Augustus. Vamos dizer, do lado que ficou com Marco Antônio dentro da Guerra Civil. São 2 figuras interessantes, porque Cícero é extremamente voltado para a tradição grega,
mas sempre enfatizando elementos da política romana, e Cato, que era, vamos dizer, a virilidade e a civilidade romana da sua forma mais crua, principalmente de uma dedicação cívica irretocável. E uma certa visão até um pouco pejorativa da tradição grega, por exemplo. Então, nessa série, Bárbaros tem uma passagem que mostra um certo preconceito que os romanos tinham, que só Roma detém direito. Se pensarmos categoricamente, no sentido das categorias jurídicas, Roma é aquela que, de forma muito única, cria, de fato, o direito enquanto um saber prático que se volta para a ordenação, para a ordem. Por isso que o conceito central do direito romano como um todo é o conceito de auctoritas. Então a gente vai trabalhar alguns traços característicos que eu retiro da tradição, e aqui o Mário Giordano Curtis é uma ótima fonte para essa passagem. E qual é talvez o grande ponto que tem que ficar claro para vocês aqui? O direito romano não é um produto de filósofos. Não foram os filósofos que fizeram o direito romano, muito pelo contrário. Foram os juristas e os pretores. Pretores, para aqueles que ainda não estão familiarizados, são os magistrados com função de ius decidendi dentro da tradição romana. Aí tem a figura do pretor peregrino e do pretor citadino. Quem for fazer no futuro a disciplina de direito romano tem uma parte de instituições de direito romano, tem uma parte só sobre magistraturas em Roma. A gente não vai trabalhar ela nesse momento da disciplina. Mas percebam desde já que o direito romano é produto prático de juristas e pretores. Isso faz muita diferença, porque é um dos traços característicos exatamente do direito romano, esse caráter pouco especulativo e extremamente prático para o direito. E como as próprias categorias jurídicas do direito romano são pensadas dessa forma. Então tenham isso em mente. Mas isso não quer dizer também que o direito romano foge de toda especulação. Principalmente no período clássico, já há reflexões, se a gente pensar as próprias definições que estão no digesto, ao falar que a jurisprudência é a ciência ou o conhecimento das coisas humanas e divinas quanto ao justo, já há um caráter aqui que não torna o direito puramente técnica, mas muito mais aproximado com a ideia, por exemplo, de frônesis, de prudência, portanto, como fica na própria terminologia, enquanto um saber prático. Um primeiro traço característico, então, propriamente aqui, seria uma tensão entre falta de unidade e tradicionalismo. Como falei com vocês, a história do direito romano é extremamente ampla, e alguns questionariam, não haveria uma unidade nessa história do direito romano, e outros diriam que existe um certo tradicionalismo no direito romano. Quando analisamos assim as passagens que existem do período da realeza, do período da República, as crises dentro da República, especialmente a história da República, são assim praticamente 500 anos só de história republicana em Roma, com vários momentos de ditadura enquanto magistratura extraordinária, de guerra civil, que teve embates entre os povos do Lácio e da própria Península Itálica por, vamos dizer, demandas em relação à propriedade, em relação à cidadania. Então tem várias passagens extremamente importantes ao acesso à terra. Uma das grandes questões de Roma é o modo de aquisição e transmissão de propriedade, e principalmente a propriedade rural. Então isso, por exemplo, é um elemento muito importante e não pode ser visto enquanto uma falta de unidade. É uma transposição, está falando de um sistema que teve mais de 1000 anos de desenvolvimento histórico. Talvez o sistema jurídico mais longo historicamente, se considerarmos até a queda do Império Romano Oriental, ou Bizâncio, se quiserem. Então, com isso, seriam, assim, praticamente 2000 anos de história, né?
se a gente considerar por volta do século VII e VIII, é o início do direito romano, até o século XV, já da nossa era, então mais de 2000 anos de história. A common law, desde as suas, vamos dizer, das suas fases iniciais, se muito, vamos colocar aqui, seriam 16, 17 séculos. Então ainda é menor no seu desenvolvimento histórico e com o próprio relato de fontes disso. Mas certamente a common law irá superar nesse ponto o direito romano. Então, essa falta de unidade e a questão do tradicionalismo, ela fica muito exemplificada em uma das divisões do direito romano que nós veremos mais pontualmente, mas desde já trago, que é a figura do direito honorarium, ou ius honorarium, e do ius civile, do direito civil. E aí desde já faço o direito civil moderno se identifica com o ius civile romano, em grande parte sim, mas não na sua totalidade. Existem relações do ius civile que hoje estariam muito mais próximas a questões de direito público. Principalmente os modos, por exemplo, de questão de cidadania, o que nós chamamos de direitos políticos, por exemplo, hoje, estariam dentro da esfera do ius civile romano. Só posteriormente na modernidade que a gente vai discutir essas questões enquanto direitos políticos. Mas isso só para dar um exemplo. O ius civile é o direito do cidadão romano e apenas do cidadão romano. Veja que o direito civil brasileiro, por exemplo, ele abarcaria a situação do estrangeiro dentro do Brasil nas relações jurídicas, quando feitas aqui. Aí, tiradas as questões de direito internacional privado. Mas vejam, se o estrangeiro reside aqui, não detém cidadania brasileira, os atos da vida civil dele serão regidos pelo Código Civil. Isso não seria a regra, por exemplo, em Roma. Um estrangeiro que vivesse em Roma no período republicano, por exemplo, a ele não seria aplicado o ius civile. E aí que chega o ponto aqui das transformações do ius honorarium, que é exatamente o direito aplicado pelos pretores, que vão se inspirar muito mais não nas fórmulas do ius civile, mas nas construções teóricas do ius gentium, do direito das gentes. É uma das traduções que nós utilizamos de forma constante. Ius gentium, o direito das gentes. Então, essa é uma questão muito, muito interessante de como esse desenvolvimento de Roma não seria propriamente uma falta de unidade, nem um tradicionalismo, mas exatamente quando analisamos internamente a história de Roma, há um grande conteúdo de transformação das próprias instituições. Esse exemplo dos estrangeiros acaba tendo uma ampliação no período imperial. Estrangeiro vai ser realmente aqueles que não estão nos domínios do território de Roma, porque Roma expande a sua cidadania, como nós veremos no início do século III. Então essa é uma questão que é muito, muito interessante para poder pensarmos, vamos dizer, nessa grande visão histórica do direito romano. E aí, traços característicos mais específicos. Realismo. Isso talvez seja um dos traços mais importantes do direito romano. Como falei com vocês, ele é um produto de juristas, jurisconsultos, né? A expressão até mais adequada para o direito romano, e pretores. Esse realismo se volta exatamente para essa produção prática do direito, que se volta para a resolução de conflitos específicos e da ordenação da própria república e depois da ordenação do próprio império. Roma conseguiu manter seus domínios durante tanto tempo, e vejam, você tem durações do império assim, significativas, exatamente por uma grande teia burocrática, administrativa e, portanto, jurídica do império. Então, vejam que o exemplo aqui do direito do ius honorário é muito peculiar, porque ele é um direito criado por utilidade pública nas diversas relações comerciais existentes entre cidadãos romanos e estrangeiros. E vejo que a questão comercial é extremamente importante em Roma e no Mediterrâneo como um todo, fazia com que esses conflitos passassem a ser resolvidos de forma mais equitativa através do ius gentium, ao invés do ius civile. Vejam que aí vai ter a questão aqui da pronúncia. A pronúncia reconstituída seria civili, mas isso não faz muito sentido para quem não está afeiçoado, por exemplo, com a pronúncia reconstituída do latim. Então vou usar, vamos dizer,
uma pronúncia aportuguesada para vocês perceberem quais são os termos. Então, o ius honorarium, ele é exatamente uma forma para esse realismo. Resolver o conflito entre o estrangeiro e o cidadão romano para que as relações comerciais se mantivessem e aumentassem acima de tudo. Então, como eu falei com vocês, os jurisconsultos não são sábios idealistas, mas sim homens práticos. Há um relato de Cícero que é muito exemplificativo na sua, vamos dizer, ainda fase de juventude, né? Cícero viu bastante, mas sua fase de juventude, quando ele ainda se dedicava às questões jurídicas e foi pretor também, ele ficava parte dos 6 meses do ano em Roma, e aí nas lides forenses, e 6 meses do ano na sua vila estudando. Cícero talvez não seja o maior exemplo de juristas práticos, porque ele também era um jurista teórico. Nesse sentido, né? Obras como De Legibus e A República do Cícero são obras que marcam o elemento do pensamento político romano e a própria recepção do pensamento político romano pela via ciceroniana. Então esse aspecto que é importante. Mas os juristas como Gaio, Papiniano, Paulo, Modestino, que são juristas que vão se voltar propriamente a dar respostas, ou o que nós podemos chamar de hoje em dia de pareceres, são juristas que são extremamente preocupados com questões práticas do direito. E aí o jurista prezava a realidade das coisas que nem a lei poderia, de qualquer forma, alterar. E isso é muito interessante porque está atrelado ao modo do realismo que a gente está trabalhando aqui. Até uma digressão terminológica. Quando se fala de realismo, a referência etimológica aqui é res, coisa. Há então uma certa corporeidade inicial, mas que depois essas coisas vão se manifestar tanto de forma corpórea como de forma incorpórea, como nós já vimos por influência da tradição grega. E esse é um aspecto interessante, porque vocês vão encontrar em outros momentos dentro do curso o uso da expressão realismo. Existe um outro termo já de origem grega, pragmatismo, que no fundo se refere a fenômenos semelhantes. Pragma e res referem-se, vamos dizer, ao mesmo sentido de um dado corpóreo. Mas o realismo que a gente está trabalhando aqui é exatamente essa volta a questões que se dão na dinâmica prática da realidade. Que vejam, no caso da língua portuguesa, realidade faz exatamente menção a essa res. Então, esse fluxo de fenômenos no espaço e no tempo. O que é, por exemplo, diferente em outras tradições, que o termo realidade não tem esse étimo res, por exemplo. Aí seria o caso do próprio alemão, que realidade existiria, vamos dizer, a versão latina e a versão germânica, né? Pouquíssimas vezes vocês vão encontrar o termo Realität. Ele é muito mais para questões filosóficas. Hegel vai trabalhar Realität. Mas em contraposição a Wirklichkeit, que é exatamente os efeitos no plano das coisas. Então, realidade é a efetualidade. Essa, por exemplo, é uma compreensão dessa Wirklichkeit. Então, o realismo que a gente está falando aqui volta a essa ideia de coisa. Por que eu estou mencionando isso? Porque uma das próprias tripartições do direito romano, quanto ao direito romano, se dá entre coisas, pessoas e ações. Persona, persone, plural, res, coisa, e axio, ação. E aí, esses 3 conceitos são básicos, por exemplo, para Gaio, que vai articular suas próprias institutas, que era um livro didático para a formação de juristas, a partir dessas 3 divisões. Que é uma divisão que, por exemplo, vai inspirar os próprios civilistas ao longo dos séculos a pensar o direito civil. Isso vai só ampliando seus campos, mas a tripartição ela está, de certa forma, presente.
Avançando um pouco mais, e é uma característica que está relacionada com o realismo, é a própria questão do casuísmo. Então, esse realismo não é só uma descrição geral da realidade jurídica, é também uma dedicação ao caso concreto. E esse é um ponto muito importante porque o caso concreto, ou seja, o caso particular, ele possui no direito romano uma extrema importância. Porque o jurista vai o quê? A partir do caso tentar extrair a regra geral. Ou a compatibilidade do caso com o comportamento que se espera da ordem jurídica. Quando não normado, é exatamente a análise do caso, e essa análise do caso em comparação, e vejam que o pensamento analógico que vocês estudam, por exemplo, no direito civil, é um dos modos assim primordiais de operação do pensamento jurídico, é extremamente utilizado pela tradição romana. Porque é a partir do caso que você vai extrair uma conclusão para soluções de outros casos também, vejam em situações que não há direito normado prévio. Então isso é um elemento assim, muito importante que faz um vínculo, por exemplo, com muito mais com a tradição da common law do que com a tradição de civil law. O direito da civil law ele é muito mais abstrato, se afastou muito mais desse caractere do direito romano do que vocês podem imaginar. Nesse sentido, esse casuísmo é muito mais vivenciado na experiência jurídica da common law do que na experiência jurídica da civil law. Talvez exista em tempos recentes, vou dizer assim, nos últimos 20 anos em especial, uma certa reviravolta do caso, não dos fatos. Isso aí já ocorreu antes com a própria sociologia do direito no início do século XX, mas uma certa reviravolta dos casos. E não é à toa que as influências entre os sistemas jurídicos aumentem cada vez mais para que, por exemplo, precedentes se tornem importantes, por exemplo, na common law. O direito romano, vamos dizer, é o pai de todo o direito casuísta, de forma organizada e sistematizada. Vamos dizer, a common law deve muito mais ao direito romano do que a maioria dos juristas imaginam. Então a gente pode avançar um pouco aqui quanto às ditas codificações do direito romano, porque eu falo com todas as aspas aqui, o fenômeno da codificação tecnicamente ele é datado do século XVIII para o século XIX. Nós falamos muitas vezes que as antigas codificações, mas com todas as aspas, porque essa consolidação de leis não tem o mesmo intuito da codificação moderna, mas tanto a lei das 12 tábuas quanto o Corpus Iuris Civilis não exclui o caráter total dos problemas casuísticos. Muitas vezes ainda há, e isso talvez é uma leitura muito superficial, poderia induzir que as leis antigas, como na lei dos 12 tábuas ou como no Corpus Iuris Civilis, eram leis, por exemplo, com a característica da abstração e generalidade. Não. Alguns textos desses diplomas legais são também casuísticos. Então, o que leva um certo particularismo também, o que levava os próprios juristas a terem que, por procedimento analógico, expandir a aplicação em certas circunstâncias. Ok? Avançando um pouco mais, há uma discussão no direito romano se o direito romano seria, por exemplo, extremamente individualista. E esse é um ponto que é problemático, porque o direito civil moderno ele é pensado como extremamente individualista. E só a partir de um certo movimento de funcionalização do direito civil, isso se dá no final do século XIX, mas com mais razão no século XX, esse processo é um pouco mais longo, fazendo um salto aqui de certa forma, mas o direito civil do século XIX, principalmente das codificações napoleônicas, é um direito civil individualista. Ele é descrito enquanto individualista. Mas existem elementos que até quebrariam isso, mas eu não vou problematizar isso por hora. A questão é que essa autonomia e titularidade dos direitos subjetivos, eles são base de um direito privado, ok. Isso, principalmente a gente pegar o fenômeno do direito privado moderno.
Mas o direito civil antigo, ele tem um caráter de proteção vamos dizer, da unidade familiar. Por mais distante que isso seja, porque o conceito de família em Roma é muito diferente do conceito de família moderno, vamos dizer, acaba tendo essa certa confusão. Então pensemos primeiro, o que é o individualismo? Então, uma definição assim, muito simples. O individualismo é um sistema em que a liberdade individual é concebida e regulada como fim em si mesma. Isso, principalmente, se a gente for pensar para descrever o direito do final do século XVIII, início do século XIX, vocês vão encontrar esse tipo de passagem, ou esse tipo de definição, principalmente nos manuais. A questão é, em Roma, o direito tem um sentido... Há proteção do indivíduo? Claro que há proteção do indivíduo. Qual direito não visa a proteção do indivíduo? Mas a questão é que quando se protegia o cidadão em Roma, se protegia uma entidade da cidadania que estava, por exemplo, centralizada, em especial, e essa é uma característica do próprio direito romano, na figura do cidadão pater familias. Então, o homem que adquiria maturidade e maioridade civil. E essa proteção do direito romano aparece com um sentido social, ético, no final das contas, oposto ao individualista. Porque, vamos dizer, a centralidade do pater familias na organização da família era um elemento, vamos dizer, de instituição social básico de Roma. E não só social, até mesmo político e militar, por exemplo. Porque na própria representação depois dentro da República, vamos pensar aqui, e na própria formação de exércitos. Em alguns momentos da República, era o pater familia com seus investimentos, ou dentro da ordem equestre, que vai, por exemplo, subsidiar armamento e até o soldo dos seus soldados para a guerra. Então não era um caráter individualista, há um elemento que se volta, por exemplo, para a dinâmica política de Roma. Então, alguns elementos que o direito romano antigo seria individualista e também formalista. Mas o formalismo antigo, e isso se dá principalmente nas chamadas fórmulas do direito romano quiritário, ele se dá muito mais como uma quebra do individualismo para uma certa vitória do social sobre o individual. Para que, vamos dizer, costumes, porque vejam, e essa é uma questão, os costumes eles podem ser mais rígidos do que uma norma escrita. O direito civil romano antigo muitas vezes quebrou certas tradições sedimentadas por costumes em Roma ou seja, por meio do direito civil, por meio das fórmulas. Mas, vamos dizer, nem tudo consegue fugir do formalismo, porque foge-se do formalismo dos costumes e entra-se num novo formalismo do chamado direito formulário. Ainda no direito privado, no direito romano antigo, a tipicidade dos negócios ela surgiria para gerar limites à própria autonomia privada. E há uma tipificação de quais os atos civis são reconhecidos e protegidos pelo direito romano antigo. Isso exatamente para que, vamos dizer, certos atos fossem ditos jurídicos, ou até mesmo atos que seriam, em tese, imorais ou antirreligiosos, mas essa tipicidade é para poder restringir. A própria questão da propriedade como senhoria absoluta do pater familias, não seria um individualismo, mas uma afirmação de um grupo ético autônomo, então a proteção da família romana, que é muito mais ampla do que a família moderna. Numa família romana poderiam residir, vamos dizer, muitas outras famílias como a de hoje. Muitas vezes, o filho casado não tinha autonomia ou mesmo condições de sair da casa, ele residia ainda com pater famílias. Ou mesmo a mulher, depois de casada, se o marido não tinha condições, isso acontecia, também residia dentro da casa do pater familias. Então, era como se fossem pequenos clãs que se organizam dentro da República Romana, pensando aqui, obviamente, dentro da República. A fase da monarquia é muito curta, de certa forma. A monarquia, se muito, são 2 séculos em Roma. E a República surge exatamente enquanto oposição à monarquia e o caráter, muitas vezes, centralizador de poder.
Avançando um pouco mais, a bona fides no direito de obrigações surge como um elemento ético-social. E vejam que eu já falei com vocês que é um dos caracteres assim, dos mais importantes para o fundamento de justiça em Roma. E a atuação dos próprios pretores intervindo contra a rígida aplicação do ius civile, utilizando o ius honorário, é exatamente uma quebra do caráter individualista. Então, caracterizar o direito romano como é puramente individualista carece de correção no final das contas, porque há um caráter ético, social, muito amplo e de constante expansão, se a gente analisa principalmente o desenvolvimento da República, a passagem para o Império. Então esse é um aspecto que é importante. Mas, por outro lado, nem tudo são flores no direito romano. Devemos colocar que uma das características do direito romano é a desigualdade. Inegavelmente, o direito romano mantém uma desigualdade, alguns momentos natural, algumas vezes através do direito das gentes, por exemplo, a distinção entre homens livres e escravos. E nem só. Existem questões jurídicas mais específicas, que é uma das dinâmicas sociais mais peculiares de Roma no período republicano e também no período imperial, que é a chamada clientela. Onde, vamos dizer, existiriam vínculos de certa dependência moral e não poderia gerar questões jurídicas, sim, principalmente no caso de empréstimos ou de arrendamento de terras, mas as clientelas são dinâmicas, não são servidões, não são modos de escravidão, mas são modos de vinculação social, política, moral dentro da sociedade romana. Mas a distinção entre homens livres e escravos é algo que vamos dizer, é um fato da história de Roma. O próprio Hierin diz que não existe direito-estado senão para os romanos. E esse é um ponto que está relacionado porque o direito romano não se preocupa, por exemplo, em regrar questões que estão fora do seu domínio. Então, os modos de escravidão existentes fora de Roma, ou as liberdades fora de Roma, não impactavam o direito romano. E esse é um ponto porque Roma não sabia lidar, por exemplo, se um cidadão estrangeiro, se ele era livre ou escravo. Ele era estrangeiro. Então, ele seria tratado pelo ius honorarium, não pelo ius civile. E, vamos dizer, tem formas distintas. E vejam que tanto o estoicismo quanto o cristianismo são duas abordagens que vão se contrapor exatamente aos modos de desigualdade que Roma tinha na sua constituição social. Mas essa desigualdade, veja, como eu falei com vocês, ela vai sendo mitigada ao longo do tempo. Não existem transformações do dia para a noite em Roma, as coisas são lentas e graduais, e o comércio é uma das grandes questões, porque o comércio foi, vamos dizer, dinamizado por conta do ius honorarium, mas também possibilitou o quê? Essa extensão da proteção dos direitos aos estrangeiros por conta do comércio. E isso é, assim, o ponto de partida para discussões de relações jurídicas internacionais, de diplomacia de Roma com outros reinos que, por exemplo, não eram dominados, mas funcionavam como certos protetorados de Roma. Então, a Lex Rhodia, que é uma legislação típica do período republicano, ela vai trabalhar assim, esses modos de como que o estrangeiro vai, por exemplo, adquirir propriedade dentro de Roma, vai poder, por exemplo, vender, comprar, ou mesmo se casar e se submeter a certas questões. Não o casamento civil dos moldes romanos, mas um certo respeito àquela união. E essa desigualdade, ela acaba, vejam, como eu falei para vocês, cada vez sendo mais mitigada no aspecto político e no aspecto jurídico. Em 212, já depois de Cristo, Caracalla, que era um dos imperadores antoninos, vai editar uma constituição, conhecido como, alguns textos colocam Édito de Caracalla, outros textos colocam Constituição de Caracalla, mas ela vai fazer o quê? A expansão da cidadania romana para todos aqueles que residem no Império. É lógico que é um ato simbólico, né? Assim como vários atos simbólicos na história do pensamento jurídico. Porque logo depois, alguns anos depois, já a própria Constituição ela continua vigente, mas ela perde sua eficácia, porque essa expansão não é completada. Aí você tem no direito provincial, e é uma outra dinâmica, porque há
vamos dizer, o modo que o direito é aplicado na urbe condita romana, uma coisa é o direito aplicado lá em Roma, outra coisa é o direito provincial, através de procônsules e os pretores que são escolhidos pelos procônsules. Vamos dizer, são diferentes. A Constituição Caracalla não tem grande efetividade dentro do direito provincial. Ele ficou muito mais enquanto um símbolo para a tradição do que propriamente uma realidade jurídica. Mas é um outro problema do direito romano. Mas deixou a marca simbólica. Assim como mesmo, falam sempre, vocês vão ver depois, da Magna Carta de 1215 na Inglaterra. Ela é um símbolo para a formação dos direitos fundamentais, da autonomia e da proteção dos indivíduos em relação a um poder arbitrário. Mas vejam, em 1217 ela já deixa de ter força, ela é alterada sensivelmente em algumas questões por conta dos próprios barões ingleses. Mas isso não quer dizer que tire sua carga simbólica. A Magna Carta vamos dizer, tem mais de 800 anos de história, exatamente por uma simbologia da sua permanência enquanto tradição a ser retomada. Foi retomada na Revolução Gloriosa Inglesa, foi retomada na Revolução Norte-Americana, foi retomada até na própria Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e até mesmo pela ONU em 1948. Os discursos fazem referência. Assim como a Constituição de Caracalla, colocada assim mutatis mutandis, ela é um marco simbólico para a expansão da ideia de igualdade jurídica. Por fim, uma citação do Michel Villet, que é muito interessante, quantas características, sem poder concluir esses traços. Citação. Protege as liberdades individuais com os direitos de contornos firmes assegurados a cada um. Reconhece a autonomia da família com o pátrio poder. Ensina o homem a ter uma palavra e mantê-la, e não é estranho aos sentimentos humanitários. Essa expressão é ótima, não é estranho a sentimentos humanitários. E é um dos processos de transformação do próprio direito romano. O direito romano se humaniza pela via estoica, pela via cristã, inegavelmente. Por fim, um epílogo quanto a essa parte introdutória aqui, de Rudolf von Jhering, que é um dos grandes juristas do século XIX e que era assim, dedicado ao direito romano. Citação. A importância e a missão de Roma na história universal se resumem em uma palavra. Roma representa o triunfo da ideia de universalidade sobre o princípio das nacionalidades. Isso é exatamente porque as categorias romanas do direito, elas se tornam universalizáveis em comparação às particularidades das diversas nacionalidades dentro do território que nós chamamos de território europeu. Há uma apropriação depois, principalmente com a queda do Império Romano, das instituições do direito romano, seja pela via de recuperação por parte da própria Igreja católica, e seja por outros modos da recepção pelos povos bárbaros, mesmo que imediatamente não pela via religiosa. Então, isso é muito interessante porque tradições que não conviviam com o direito romano inicialmente passam pouco a pouco a conviver. Não é à toa que as categorias de direito romano são as que nós utilizamos até hoje. Eu já falei com vocês quantas e quantas terminologias do direito civil são terminologias do direito romano. Não é à toa que essa categorização de direito romano é tão impactante que ela é possível de ser usada, por exemplo, em outros ordenamentos jurídicos que sequer tiveram contato sobre o domínio romano. Cada vez mais o próprio direito oriental, seja o direito japonês, seja o direito chinês, se aproxima de, ou vamos dizer, institutos do direito, vamos dizer, europeu, e vejam, são categorias que redundam em um retorno histórico às categorias do próprio direito romano. Então, o Roma é o início e também é a continuidade das próprias tradições do direito ocidental. Perfeito? A gente vai continuar, então, em breve com outros temas em relação
ao direito romano. Então, até breve.